Oi, amados irmãos, em nome de Jesus, estamos aqui na presença de Deus, por graça e misericórdia do Senhor, somente pela graça dele, não pela nossa justiça praticada, em nome de Jesus, para começarmos mais uma aula, né? Todos da Escola Bíblica Dominical e do canal Viva Teologia, estamos aqui presentes. Eu amo vocês, eu peço a Deus que agora, em nome de Jesus, nos capacite com o Espírito Santo, para entendermos a palavra do Senhor, que não aprendamos nada que não seja do Senhor, que tudo que for dito aqui seja apenas aquilo que vem do Senhor, com a revelação que for do Teu Santo Espírito, ó Deus, nos capacita, porque sem Ti nada podemos fazer, nos ajuda, Senhor, com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito, porque sem Ti nada podemos fazer. Vem dar esta aula para nós, abre o nosso entendimento para a Tua palavra e nos revela aquilo que Tu quiseres revelar para a nossa edificação, para que não erremos, para que não pequemos, para que aprendamos aquilo que é certo e não fazermos aquilo que é errado. Oh, meu Deus, e que seja tudo para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, estudando os reis, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 14, no versículo 21, né? Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá de 41 anos de idade, era o Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor Jesus escolhera, que o Senhor Deus escolhera de todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Naamá era o nome da sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, provocou zelo mais do que fizeram os seus pais, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel, né? Então nós vimos aqui, né? Que Roboão, ele começou a reinar e reinou aos 41 anos. Né? Aos 41 anos, e ele reinou 17 anos, certo? Em Jerusalém. Reinou sobre Judá. Esses reis aqui são de Judá. Era filho de Naamá, aliás. Ela era uma esposa amonita de Salomão. Então, ela não era de uma esposa de Salomão israelita, até mesmo porque não se está escrito na palavra de Deus que ele casou com alguma israelita. Deve ter casado, mas foi de uma esposa amonita. Agora, olha só o que deu esse casamento de Salomão com os povos pagãos, né? Ele seguiu, ele tinha exemplo mau de Naamã e exemplo mau de Salomão, né? Que fizeram, depois se corromperam, né? E a Amonita, que servia a Baal, servia aos deuses estranhos, né? Roboão fez Judá pecar, né? E infelizmente a ira de Deus veio sobre eles por causa disso. Havia prostitutos cultuais, olha só, esses prostitutos cultuais eram com práticas homossexuais e faziam os piores pecados nessa liturgia pagã, porque o Deus deles, eles diziam que era Deus da fertilidade, e aproveitavam o sexo para isso. Quer dizer, nos cultos tinha sexo. Imagina, né? Tinha sexo com várias pessoas ao mesmo tempo. Devia ser uma coisa muito ruim, né? Uma coisa muito imoral, né? Devassa, que Deus não gosta dessas coisas, assim como Deus também não gosta da mentira. Ele condena a mentira, ele condena o adultério, ele condena a prostituição, ele condena a idolatria, não, a se render a uma imagem de escultura, a fazer daquilo um Deus, a se dobrar, a homenagear uma imagem de escultura. Ele condena não só essa idolatria, mas também idolatrar cantores, atores, personalidades, presidentes, filhos, bens, tudo que é colocado no lugar de Deus, que a gente começa a adorar e coloca no lugar de Deus, tira a vez de Deus e coloca aquilo é um ídolo. E Deus
ele faz cair a ira dele sobre essas pessoas. Né? A gente tem que olhar muito dentro do nosso coração para ver se a gente não tem nenhum ídolo no nosso coração, se a gente não tem nenhuma prática que faz da nossa liturgia, do nosso culto a Ele, um fogo estranho. Nós temos que ter muito cuidado. No versículo 25 ao 31, né, aí nós vamos ver que Sisague, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou todos os tesouros da casa do rei e os escudos de ouro que Salomão tinha feito. A vitória de Sisaque, né, foi sobre Roboão, foi parcial, sabe? Porque foi só nas fortalezas e nos arsenais, foi só ali, certo? Porque Deus não destruiu de tudo, porque depois ele se arrependeu. E esses escudos de ouro, né, que ele tinha feito, Salomão tinha feito, Roboão se contentou em fazer escudos de bronze. Ele deixou que roubasse os escudos de ouro e fez escudos de bronze para ele. Trazendo para nós, porque esses escudos de bronze, de ouro, aliás, que Salomão fez, era assim, quando ele ia entrar na casa do Senhor, na casa de Deus, todos os guardas empinavam, né, empunhavam aqueles escudos contra o sol para resplandecer a luz do sol sobre Salomão e sobre a casa do Senhor, representando a glória de Deus, né, sobre aquela casa, sobre Salomão, né, e Roboão deixou que levassem, foi roubado, e ele aí pegou para colocar no lugar, ele botou os escudos de bronze, que não resplandecem luz, né? Ele se contentou com migalhas, quando tinha a glória de Deus. Que a gente não se contente com migalhas, que a gente não deixe que roubem de nós a glória, que não deixemos que roubem de nós a glória de Deus, os escudos de ouro sobre nós que fazem nos brilhar com Deus, que não deixa que roubem isso, que o diabo roube isso, que o mundo roube isso de nós. Né? Com um exemplo ruim dado por Salomão, o que poderia se esperar de Roboão? Ele se contentou com escudos de bronze. Ele não teve autoridade nem ajuda de Deus para reaver os de ouro. Vamos ver os versos 28 e 30, né? Aqui que fala. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Né? No versículo 30, houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias. Né? E segundo a Crônicas 12, que fala assim, né? No 2, fala assim, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Por quê? Porque eles tinham transgredido contra o Senhor. Né? Então, Sisaque, ele subiu com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Né? Tomou cidades fortificadas e arsenais. E aí veio Semaías, né, que era um profeta da época de Roboão, e falou, olha, vocês vão ser destruídos. Aí, Roboão, com todos os príncipes, se humilharam. Quer ver? Ó, no versículo 6 do capítulo 12 de 2ª Crônicas, fala assim, então se humilharam os príncipes de Israel e o rei Roboão e disseram, o Senhor é justo. No versículo 7, vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não o destruirei. Antes, em breve, lhes darei socorro, para que meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Hoje em dia, se a gente deixar roubarem os escudos de ouro nossos, a gente vai ter, e a gente deixar que sejam escudos de bronze, e a gente se servir, né, a esse mundo, ao diabo, a gente vai ser humilhado, porque
a diferença é enorme de servir a Deus, de ter a bênção de Deus, de ter o escudo de ouro de Deus sobre nós, para ter a diferença é enorme do que servir ao mundo, servir ao diabo, servir as coisas dessa terra, ser vazio de Deus, ser vazio do escudo de ouro de Deus, da glória de Deus, é muito ruim. Né? Temos que ter cuidado, gente, para não apresentar um culto pútrido para Deus, um culto assim de rituais, sem fervor, um culto com pecado, um culto com mentira, um culto no automático. Ah, meu Deus, a gente pedir a Deus que nos livre disso, né? Em 2 Crônicas ainda, né, que fala que eles se humilharam, né, e fala assim no versículo 12, tendo-se ele humilhado, quer dizer, Roboão, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia coisas boas, então a gente tem que ter cuidado, para ter coisas boas dentro de nós e se arrepender. Se por acaso a gente pecou ou está na prática do pecado, vamos pedir a Deus arrependimento. Porque ele fala assim em Isaías, capítulo 1, vamos lá rapidinho em Isaías, capítulo 1. Que fala assim, em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor eu disse. Gente, ainda que nossos pecados sejam horríveis, que a gente nem tenha nojo deles, meu Pai, se ainda que nossos pecados sejam pretos, horríveis, meu Deus, Ele pode nos tornar branco, alvo mais que a neve, brancos como a lã. Ele convida, venha, se arrependa. Você pode se arrepender desse seu pecado e aí você vai comer o melhor desta terra. Não, as coisas materiais dessa terra não. Porque os ateus, aqueles que não creem em Deus, aqueles que servem a outros deuses, têm o melhor dessa terra. Basta eles quererem, trabalharem e terem dinheiro. A gente vê muitas pessoas famosas, ricas aí, mas que não têm Deus. Mas esse melhor dessa terra é o escudo de ouro, brilhando sobre nós, fazendo o sol brilhar sobre nós. O melhor dessa terra é a glória do Senhor, pulsando, é os rios de água viva do Espírito Santo borbulhando dentro de nós. Esse é o melhor desta terra. Né? As armas, aqui está dizendo aqui, ó, as armas militares não têm poder de proteger o Estado, não tem poder no que caiu na corrupção moral. Quando estamos no pecado, a nossa fé fica pequena. O diabo nos acusa, ó, o diabo aqui nos acusa. Né? O diabo nos acusa. A glória de Deus, que é o ouro, né? Se vai e vai embora e nós nos contentamos com ritos e formalidades, sem fervor e sem valor. Né? Com ritos e formalidades, sem fervor e sem valor. Né? Mas ainda bem que no capítulo 12, no versículo 12 do capítulo 12 do segundo livro de Crônicas, mostra que Roboão se arrependeu. Né, que ainda havia coisas boas nele e em Jerusalém. Oh, meu Deus, que mesmo no pecado ainda haja coisas boas em nós e que venhamos nos arrepender de nossos pecados. Dos nossos pecados, meu Deus, nos leva ao arrependimento. Não nos deixar que o escudo de ouro do Senhor seja tirado de nós. Não nos deixe, Pai, não nos deixe nos contentar com os escudos de bronze, que são a glória desse mundo, que para nada aproveitam, que não resplandecem a tua luz. Não deixe, Deus, não deixe, nos ajuda a vigiarmos e a orarmos, a buscar a tua face, porque os seus caminhos não são os nossos caminhos,
Os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e o Senhor que sabe que pensamentos tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Senhor, conforme Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para a vossa alma. Que a gente que estiver cansado do pecado e sobrecarregado de pecados e das preocupações desse mundo, se lance, ouça, queira comer o melhor dessa terra e queira trocar esse jugo de servidão do mundo para servir ao Senhor, Que a gente troque o jugo nosso de servidão do mundo para servir ao Senhor. Porque o seu jugo, Jesus, é suave e seu fardo é leve. Aleluia. Vamos agora para o capítulo 15, do primeiro livro de Reis, certo? Que fala assim, né? No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Abisalão. Né? Então, Maaca aqui, ó, esse Abias aqui é diferente do Abias, filho de Jeroboão, que morreu, certo? Esse Abias aqui, ele era filho de Roboão com Maaca, certo? Com Maaca. A Maaca era sua prima de Roboão, filha de Abisalão. Portanto, Abias era bisneto de Davi. Ele reinou em lugar de Roboão 3 anos. De repente, ele morreu cedo, por isso que ele reinou só 3 anos. Lá em 2 Crônicas 11, do 18 ao 22, fala da família de Roboão, né? A família de Roboão, 2 Crônicas 11, do 18 ao 22, que fala da família de Roboão, que ele teve também muitas concubinas, né? Mas ele amava mais a Maaca. Ele teve 18 mulheres e 60 concubinas, mas ele amava mais a Maaca, filha de Abisalão. Por isso que ele botou Abias, né, filho de Maaca, para ser o príncipe no lugar dele, né? E por isso que Abias, bisneto de Davi, reinou em lugar de Roboão, né? Mas Abias também, infelizmente, ele andou nos pecados de seus pais. Mas o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém. O filho de Abias, depois dele, ele reinou só 3 anos. Só 3 anos. Aí Asa, filho de Abia, deu estabilidade a Jerusalém. Esta foi a lâmpada. Asa foi a lâmpada que Deus deu para Abias, né? Embora ele tivesse errado, né? Porque deve também ter seguido, aqui não fala muito, mas fala que ele andou nos pecados de seus pais. Né? Então, eu creio que em idolatrias. Aí, em 2 Crônicas, do 13, do 1 ao 20, vamos lá, fala sobre o 13, fala mais sobre o reinado de Abias, né? Abias aqui, ó. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos. Quer dizer, presta atenção, Abias só tinha 400.000 soldados. Jeroboão tinha 800.000. E Abias venceu esta guerra. Por quê? Primeiro, ele só tinha 180.000 de Judá, mas havia uma migração de tribos do norte fiéis a Davi, quer dizer, que eram de Israel, mas eram fiéis a Davi, que vinham ao culto em Jerusalém e se voluntariavam ao exército de Judá, certo? Eles se voluntariavam ao exército de Judá, eles agiam, eles iam lá para cultuar a Deus, o verdadeiro Deus, em Judá, mas eram israelitas, porque eles eram fiéis a Davi. E eles aí aproveitavam, entravam para o exército de Judá para lutar contra o próprio Israel, que era da terra deles, porque eles preferiam Judá, né? Então, Abias, ele pôs-se em pé no alto do monte
né? E falou assim para Jeroboão, lá nessa guerra entre ele e Roboão, né? A partir do versículo 5. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Quer dizer, a aliança de sal aqui quer dizer uma aliança perpétua, conservadora, contra a corrupção, porque o sal, ele conserva, você vê? As carnes que são feitas com sal, elas são conservadas. Tudo que é feito com sal, bem salgado, é bem conservado, certo? Aí ele continuou no versículo 6 do capítulo 13 do segundo livro de Crônicas. Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Quer dizer, Jeroboão, que já estudamos, se rebelou contra Roboão, né? Aí Jeroboão ajuntou-se a ele, ajuntou-se com gente vadia, homens malignos, e fortificaram-se contra Roboão, porque ele era jovem e indeciso. Esse jovem aqui, que Abias quis dizer para Jeroboão, é que Roboão era inexperiente, né? Aí agora vamos lá no versículo 8 até o 21, que fala assim: agora, pois, pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tende convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste fora os sacerdotes do Senhor aos filhos de Arão e os levitas? E não fizeste para vós outros sacerdotes com as gentes das outras terras? Quer dizer, por quê? Quando Jeroboão começou a reinar em Israel, ele fez os sacerdotes que ele quis. Ele não botou da linhagem de Arão. Ele botou os sacerdotes que ele bem quis e botou bezerros de ouro, um em Dan, outro em Betel, para adorarem, só para eles não irem adorar a Jerusalém. Mas isso não os ajudava. Isso, ao contrário, os afastava mais do Senhor Jesus, e Jeroboão não teria sucesso nas guerras que fazia, não teria sucesso no seu reinado, né? Aí Abias continua falando, né? Porém, quanto a nós, quanto a Judá, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão, os levitas, na sua obra, né? Então ele se fiava, Abias se fiava que eles serviam a Deus. O templo de Jerusalém estava ali, né? O templo do Senhor estava ali, tinha os sacerdotes que eram de acordo com a ordem levita de Arão, né? E que Deus estava com eles, porque eles confiavam em Deus, né? Mas eles também tinham esses pecados de prostituição também, mas eles tinham menos. Porque igual falou em Roboão, quando ele morreu, tinha coisa boa ainda em Judá, não era de todo ruim, tinha coisa boa ainda em Judá, né? Então, eis, no versículo 12, Abias fala assim: eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas aí Jeroboão não escutou isso e foi contra Abias e o exército de Judá, né? Aí Judá, todos os soldados de Judá, no versículo 14, fala assim: olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás, então clamaram ao Senhor, os sacerdotes tocaram as trombetas, os homens de Judá gritaram, e quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Então eles gritaram, se humilharam, clamaram: Senhor, salva-nos! Eles são muito contra nós, salva-nos! E se arrependeram. Então se humilharam e por isso tiveram uma vitória sobre Jeroboão. Volto a falar, se estamos no pecado, vamos largar o pecado, vamos clamar a Deus. Vamos clamar a Deus se vier alguma situação difícil, principalmente vamos clamar a Deus e nos arrepender dos pecados nossos.
essa pandemia que está havendo, né? Vamos nos arrepender, vamos pedir a Deus que nos mostre quais são os nossos pecados. Falar assim, vê se há em mim algum caminho mau, nos guia pelo caminho eterno, conforme o salmista Davi falou, né? Ah, meu Deus, eu não sei dizer claramente eu não sei de todos os meus pecados, absolve-me das faltas que me são ocultas, porque às vezes há pecado em nós que nós não nos damos conta, pelo pecado original dentro de nós. Muitas coisas que a gente peca, a gente não se dá conta que estamos pecando. Por isso que a gente precisa pedir a Deus, absolve-nos das faltas que nos são ocultas, mostra para nós quais são as faltas que temos tido contra o Senhor, revela-nos os nossos pecados, mostra para nós a verdade sobre nós mesmos e nos conduz ao arrependimento e nos salva. E o Senhor vai salvar, conforme salvou Abias e Judá, né, de Jeroboão. No versículo 18 fala assim: assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seu pai. Abias perseguiu a Jeroboão, ele tomou as cidades de Betel, Gesana e Efron, com suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão e ele morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas, né? Aí depois Abias morreu, certo? Quer dizer, ele, infelizmente, depois ele começou a ficar cheio de mulheres também, né? E não sei se ele morreu no pecado, mas tomara que não, tomara que ele tenha se arrependido de vez, né? E Jeroboão é que não restaurou mais o reino dele. Ele era efraimita, ele era um escolhido de Deus. E por que fez isso tudo? Não adianta a gente querer agir com a força do nosso braço. Tudo que a gente tem que fazer, liderar, ou governar, ou fazer na nossa casa, qualquer coisa que a gente puser a mão, para a gente ser bem-sucedido, a gente tem que nos humilhar, nós temos que nos humilharmos e colocar nosso coração no Senhor, e não agir com a força do nosso braço, e não querer de nós, querer de mais do que nós temos, não pensar de nós além do que convém, mas pensar acerca de nós com moderação. Não buscar, olha, no Salmo 131, vamos lá rapidinho, Salmo 131, fala assim, ó, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes demais, nem de maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então a gente não deve ter altivo o nosso olhar, nem soberbo o nosso coração. Não devemos desejar coisas demasiadamente grandes e maravilhosas demais para nós. Precisamos fazer sossegar a nossa alma nos braços do Senhor, esperar nele. Espera pelo Senhor, espera, ó Israel, espera. Ó meu irmão em Cristo, espera pelo Senhor. Espera e agrada-te do Senhor, seu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Muito obrigada pela atenção à aula, né, em nome de Jesus. E se Deus quiser, nessa semana estaremos estudando mais a palavra de Deus. O próximo rei a estudarmos será Asa, filho de Abias, trineto de Davi, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus. Que o Espírito Santo de Deus conclua esta aula por nós, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.